está na Parashat Kitetse. Kitetse la milchama levecha, na verdade, aqui na Parashat, eu não lembro se a gente falou ou não, mas tem aqui uma das leis mais estranhas, mais bizarras, pode falar de toda a Torá. E tem um termo que é usado aqui também pelo Rashi, que é o intérprete da Torá, que eu não acho que aparece em qualquer outro lugar do Tanakh. A história é a seguinte: as pessoas saem para a guerra, os homens saem para uma guerra, e na guerra, você vai ver uma mulher que você vai gostar muito dela, uma mulher muito linda. Você vai ter vontade de estar com ela, né? Falando de uma maneira limpa. E tem todas umas leis, como fazer, como não fazer, etc. Eu não vou entrar em detalhes que o tempo é curto. No final das contas, a Torá te permite você casar com uma mulher que não pertence ao seu povo, de acordo com uma das ideias, e se casar com ela, apesar que ela não é uma mulher judia. E a gente sabe que, de acordo com a lei, não se pode, um judeu não pode casar com um não-judeu. A gente já falou sobre isso uma vez também, que isso não tem a ver com racismo, senão que com a importância que exista, cada um dos seus povos guarde sua particularidade em frente a Kadosh Baruch Hu, o seu trabalho frente a Deus. Assim, é importante que tenha judeus e não judeus no mundo. Por isso que é o judaísmo, né? A gente já falou uma vez, né? Que o judaísmo é a única religião do mundo que não é missionária. A gente não está procurando adeptos à nossa religião. De qualquer maneira, a Torá vem falando, apesar que tem uma proibição de casar com uma não-judia, e uma não-judia de casar com um judeu, nessa guerra, já que você encontrou uma mulher lá no meio da guerra, você pode casar com ela, você pode pegar ela para tua casa e ter relações com ela. Uma vez, etc. Não vou entrar nos detalhes alárricos, mas o Rashi fala que o motivo que a Torá permitiu para isso, permitiu isso foi porque se Deus não permitir de maneira positiva, as pessoas vão fazer de qualquer maneira. e isso já é uma ideia estranha, né? Como quem dizendo, parece quer dizer, você pode falar sobre isso, um monte de mitzvot que são difíceis de fazer também. Você pode falar, bom, já que é difícil de fazer, então deixa pra lá. Então, você não tem limites para isso. E dois, a consequência que o Rashi traz é, apesar que Deus permitiu, as consequências vão ser. E a próxima parashá, a próxima porção, a próxima parte aqui na Torá, a continuação dos psukim, dos versículos, traz que a continuação vai ser que essa mulher que você casou de maneira proibida, você não vai gostar dela, não vai dar certo o casamento. E o filho que vai nascer dessa história vai ser um filho bagunceiro que vai fazer muita confusão. Então a pergunta é dupla, né? Em primeiro lugar, por que Deus permite uma coisa que tinha que ser proibida? E dois, se ele já permitiu, por que castigar? Sim. Então, a gente pode falar assim, por que uma coisa é proibida? Por que uma coisa é proibida? Qual é o motivo de uma coisa ser proibida? Qual o problema na proibição? Ok, para que existem coisas proibidas? Qual é o motivo que está por trás de uma coisa proibida? Se a gente começar a entender por que uma coisa é proibida, talvez a gente pode entender porque Deus, a princípio, aparentemente, está sendo leniente uma coisa que é aparentemente proibida. Ok? Leniente então, foi boa, mas pode... Leniente foi uma palavra boa, não sei de onde você tirou, mas tudo bem. Tudo bem. Mas os nossos telespectadores conhecem. A gente que está muito tempo em Israel já não conhece tanto bem português. De qualquer maneira, proibição é uma coisa que a gente pode falar durante horas e dias e semanas e anos, mas uma das coisas que são referentes à proibição é que existe uma lei geral a nível espiritual, que são coisas que vão abaixar o nível espiritual da pessoa e tem coisas que vão levantar o nível espiritual da pessoa. É claro que no judaísmo também tem o aspecto ético. Coisas que elas, de maneira ética, elas são positivas, elas não são proibidas. Coisas que têm um problema ético nelas, elas são proibidas. E a gente sabe que também que tem mitzvot, tem proibições, que a gente não sabe de maneira racional porque uma coisa é proibida. Assim, a gente tem essas, vamos chamar isso de dogma. Existem proibições que a gente cumpre elas porque Deus mandou não fazer isso. E a gente pode tentar entender, mas o motivo que a gente faz é porque Deus mandou não fazer. Isso é de modo geral. Sobre a proibição, no caso aqui nosso, da Eshet Fator, existem algumas coisas proibidas em relação ao próprio relacionamento com essa mulher. A gente não pode entender todas as considerações divinas, tá além do nosso conhecimento. Mas o que a gente sim pode falar, é claro que você vai complementar
o que eu estou falando, se Deus quiser. Mas, possível. de modo geral, a gente sabe que dos dachafim, um dos grandes impulsos no homem é um impulso sexual. E tem coisas que, em certas situações, como a situação dada aqui, que é o contexto de guerra, que um soldado, um guerreiro, ele está numa situação muito de muita pressão pessoal, e a gente sabe que em guerras, infelizmente, até hoje em dia acontece de casos de estupro e uso de pessoas em guerra, coisas que acontecem no fronte de uma guerra. E isso já é algo assim, além do que a Torá pode suportar, esse tipo de coisa, porque de um soldado na guerra também existe um código ético que tem que ser falado. Inclusive o exército de Israel, apesar que muita gente ataca Israel, muitos povos admitem que é um dos exércitos mais éticos do mundo, mais éticos do mundo em relação a muitas coisas, até por testemunhas externas ao povo de Israel. Mas a gente vê que essa abertura que está dando aqui, de você casar com essa mulher, é uma maneira de conseguir, de certa maneira, controlar esse Yetzirah, essa má inclinação, ou esse impulso, que pode chegar a consequências muito piores. Então a gente vê que a Torá tem uma abordagem, como em muitos lugares... E esse é o único lugar que isso pode acontecer, em termos das mitzvot? Não, a gente vê... Não nesse nível de uma coisa que é proibida ficar permitida. Eu não sei se tem, ou eu não me lembro, eu não sei. Mas, de modo geral, a gente sim sabe que a Torá tenta... existe uma coisa muito importante do judaísmo, que o judaísmo não proíbe, às vezes, coisas de maneira categórica, que elas podiam ser permitidas só para tentar afastar a pessoa do mal. Por exemplo, o judaísmo não proíbe o matrimônio, mesmo para pessoas rabinas, a gente sabe que casa, e também não proíbe também a bebida do álcool. Ao contrário, a gente vê que a atitude judaica é tentar pegar coisas que têm o potencial um potencial destrutivo. Por exemplo, o álcool pode ser uma coisa altamente destrutiva, pode custar vidas de pessoas em acidentes, em coisas, em destruir famílias. A gente sabe disso, quem não sabe disso? E também a área do o judaísmo também não vê o celibato, que eu não ter relacionamento ou não estar casado, também é uma coisa que pode ser não boa para o homem. Então o judaísmo tenta incluir o que pode dentro dessas coisas. Aqui a gente vê uma situação extrema, que uma coisa que a princípio é proibida, e a gente vê, não, vamos tentar botar uma estrutura em volta disso, porque no final das contas pode ser que a coisa vai ser feita de maneira... Vamos tentar, se ele já está tendo relação com essa mulher, que seja dentro da misgeret, que seja dentro da redondeza da Torá, que não é que a Torá está dando legitimidade de uma coisa errada, é tentar fazer com que mesmo aquele ato para a pessoa seja dentro de um ambiente cacheiro, vamos dizer assim, e que isso, no final das contas, possa ter um final feliz para a pessoa. Estou falando que em termos educacionais, está falando que talvez a Torá venha ensinar de maneira única que quando a gente tem uma pessoa que você vê que está indo numa direção não correta, se você vê que você não consegue fazer ela voltar completamente, você tem que tentar pelo menos linear, indicar para ela uma direção que ele possa manter ainda, né, o misgueira, como você falou, ainda o ambiente, ainda ficar dentro ainda do grupo. Sim. E não pensar, já que eu estou fazendo uma coisa errada, então eu estou fora do grupo, eu não posso fazer nada, que é um problema educacional muito grande hoje em dia, né? A gente pode aprender da larga tixa. Os nossos sábios dizem que se a gente não tivesse recebido a Torá, a gente ia aprender leis éticas dos animais. Então, a gente pode aprender a larga tixa. A larga tixa, num momento de muita situação muito grave para ela, de perigo, ela pode sacrificar o rabo dela
e deixar o devorador comer o rabo dela, e aí ela vai depois nasce de novo para ela isso. Quer dizer, a gente vê que na natureza existe essa situação que muitas vezes você tem que sacrificar uma coisa em prol do conjunto. E aqui você tem que talvez sacrificar uma coisa em prol da integridade da pessoa a médio e longo prazo. Eu te cortei. Não, tá certo, eu concordo com a ideia, Pedro. Apesar que tem que colocar dois pontos importantes. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que isso só Deus pode fixar. E não a gente pode começar a fixar todo dia e falar, sei lá, eu ouvi uma entrevista faz 2 dias atrás com uma mulher religiosa, desquitada, que vive aqui em Israel, que ela falou que ela não entende como existe uma proibição de não poder tocar uma pessoa do sexo oposto antes do casamento. Ela falou, como é possível que Deus proíbe uma coisa que é impossível? Ela falou, o que Deus fixou foi para aquele tempo que a turma casava com 13, 14, 15, 16 anos. Aí tudo bem, já casa e acabou. Hoje em dia a mulherada e os homens vão casar com 30 anos. A partir dos 15 anos já os hormônios já estão saltando, já estão pulando. Então não dá para ficar 15 anos com essa proibição ainda. E alguma coisa tem que mudar. Assim que ela falou, né? Sim. E aí eu me lembrei dessa paraxá, né? Eu falei, é mais ou menos, ela vem com a mesma ideia ainda. E veja como o próprio Deus fez isso também. Eu falei, não, mas tem que... Em hebraico se diz, né? Que vive a pequena diferença. Você não é Deus? Sim. Você não pode fixar agora e começar a fixar de acordo com o que você quer, o que você acha que é possível ou não possível. Você vai fixar o que é possível e o que não é possível. Sim. E sim, Deus tem que fixar. E aqui a ideia seria o contrário, na verdade, né? Quando Deus fala para você uma coisa que é difícil, se o próprio Deus não falou que tem uma abertura para você poder fazer algo diferente, então ao contrário. Alguém deu um exemplo disso que a gente falou uma vez, né, sobre um ginástico, uma companhia de ginástica, como se fala, de exercício, de academia de ginástica, né? Que nem um cara te dá um peso de 1 kg. Você falou uma vez sobre isso, né? Um cara te dá um peso de 1 kg, o cara chega lá, né, começa a tentar, não consigo levantar esse quilo, me dá meio quilo, o cara te dá meio quilo. Tá difícil ainda. Tá bom, vou te dar 10 gramas, tá bom? Não, 10 gramas tá bom. Não, tá bom, mas você não tá fazendo ginástica. Então aqui também é a mesma coisa, né? O limite então você vai falar, ok, então vamos falar assim, se a mulher casou depois o homem casou depois dos 25, aí já pode tocar, vamos dizer assim, né? Não, tá bom. Mas pode ser que o ponto que você está colocando, dizendo que você não aguenta mais, pode ser que seja um ponto que nem umas 10 gramas, que você não está se exercitando mais espiritualmente. E isso só pode ser fixado então pelos nossos sábios ou pela Torá. Qual é o ponto exato de colocar que você diz, não, tá certo, tem coisas difíceis, mas você tem a capacidade de poder se sobressair sobre essas dificuldades. Agora, a autoridade divina de dizer o que o homem está no limiar dele, o que ele não pode fazer, só pode ser pela Torá, porque a Torá ela tem a origem divina, que foi criada pelo Criador do mundo. Então, só Deus sabe qual é o limite do homem. Então, pode ser, eu estou falando de maneira especulativa, que pode ser que o homem está no limite, nessa situação de guerra e tal, que ele não pode, talvez... está ligado a um código ético no nível muito elevado. Então Deus estabeleceu em uma certa situação que ele está falando especificamente que você pode agir dessa maneira, que só Deus tem essa autoridade porque ele é o Criador, então ele conhece a criação a fundo, então ele é a autoridade ética para dizer, igual você está falando, o critério é divino, o critério não é nosso, a gente não pode começar a estabelecer um critério, não, então assim, não, o critério é divino. Eu ouvi uma vez uma pequena história, se você quiser também para terminar, que existia um rabino, não lembro qual, uma história verdadeira, um rabino que uma vez a congregação estava fazendo umas coisas meio esquisitas, que o gabai, como você falou gabai, o servidor do rabino lá, sei lá, o ajudante do rabino, falou que, olha, acho que eles estão fazendo uma coisa que não é boa, acho que é bom você fazer um decreto que é proibido. Aí o rabino falou, não, se eu decretar que é proibido, ninguém vai me escutar. Aí o ajudante falou, mas rabino, não estou te entendendo. Todos os decretos que você fez até hoje, alguma vez alguém não te escutou? Todo mundo te escuta aqui na congregação. Você é um rabino super bem quisto, super bem amado aqui. Ele falou, mas sabe por que nunca ninguém transgrediu os meus decretos? Porque eu nunca fiz um decreto que eu sei que as pessoas não vão poder cumpri-lo. Então, a princípio, já quando você decreta, tem que saber já que pode conseguir cumpri-lo. A segunda pergunta que a gente teve, na verdade, a gente vai deixar para depois, então, acho, né? A pergunta da... Por que Deus então castigou vai ficar para uma próxima, então, apesar porque é um assunto por si só. Para vocês todos no Shabbat Shalom, tudo de bom. Shabbat Shalom.